lamento que em pleno século XXI nós tenhamos esse tipo de posicionamento aqui no Parlamento brasileiro. Presidente, o presidente, PHS muda o encaminhamento para não. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pedia só para aumentar um pouco o meu som ali, que eu estou um pouco rouco. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, nesse tempo aqui, tratar de duas questões que são centrais aqui no debate sobre a reforma política eleitoral. E queria, se possível, pedir a atenção de alguns deputados e deputadas, porque é importante nós entrarmos no mérito do que nós estamos votando. Não nesse requerimento agora. De certa forma, ele é uma inclinação, mas não é ainda a votação central daquilo que esta casa, os senhores parlamentares, homens e mulheres que representam o Brasil, vão votar neste momento. Primeiro, dizer, presidente, que eu quero recuperar o nosso legado dessa discussão, que é a primeira questão. Havia quase como um consenso entre os parlamentares e líderes partidários, entre três questões. E eu lembro que em todas as reuniões, vários líderes falavam que essas três questões deveriam ser votadas prioritariamente, porque haveria consenso em torno delas. A primeira delas era exatamente o fim das coligações, e eu quero me dirigir ao PCdoB. Para 2022, não era para agora, para 2018. E esse era o acordo que nós tínhamos feito lá atrás, o fim das coligações com direito à federação. Segunda construção, a cláusula de desempenho, inclusive 1,5% naquela proporção que a comissão aprovou em 9 estados, 1,5%, 1% e 1,5% nacional. E o terceiro, que era exatamente sobre o financiamento público de campanha. O distritão, o sistema eleitoral, nós íamos discutir num plenário e num voto. O que aconteceu nesse processo todo? Nós não estamos discutindo uma matéria aqui que deve interessar ao governo ou à oposição. Nós estamos tratando de um tema do país e que esta casa deveria não polarizar entre governo e oposição, mas buscar alternativas que pudessem legitimar e fazer as correções de rumo de um sistema eleitoral e político falido e que nós, pelo que eu estou vendo, vamos corrigir pouca coisa. Quando as pessoas falam, meus queridos parlamentares e parlamentares, contra o financiamento público, será que nós vamos querer? Aliás, as campanhas hoje já são financiadas pelo poder público. Sabe por quê? Porque quando as empreiteiras fazem os contratos, elas dão as contribuições pelos caixas 2, via os contratos que são feitos com vários governos. Quem não está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? É um financiamento público às avessas, porque as empreiteiras já fazem os contratos e aproveitam isso para financiar as campanhas via o caixa 2. Eu não quero, eu prefiro dialogar com o Brasil, discutindo o barateamento das campanhas, discutindo a redução de gastos, proibindo o autofinanciamento, do que voltar ao Odebrecht, voltar ao JBS para financiar as campanhas. É isso que vossas excelências querem? Quais são as empresas corretas desse Brasil que vão querer contribuir financeiramente com as campanhas? Está errado. Nós tínhamos que enfrentar esse debate com a sociedade. O fundo público, ele é necessário para fazer um saneamento na vida eleitoral brasileira, porque os partidos fizeram acontecer nos Caixa 2 e está aí a criminalização da política. Deputada Érica Coqueiros do Distrito Federal, vamos salvar a política. Ela não será salva com financiamento empresarial, porque esse é o mal do sistema político eleitoral brasileiro. Campanhas de 200 milhões de reais, campanha de deputado de 7 milhões de reais, isso não é razoável. Por isso que é importante, eu queria me dirigir a Vossa Excelência, o fundo público, não 0,5%, mas aquilo que a Comissão de Orçamento possa buscar fontes de financiamento. É claro que eu escuto deputados aqui de alta patente, deputado Roberto Freire, dizendo assim, os 3,6 bilhões é o que está faltando saúde, para educação, para isso e para aquilo. Nós não estamos tratando disso, até porque isso é demagogia, não é esse dinheiro que vai para a saúde e para a educação, é outro processo.
Eu prefiro a moralização da disputa eleitoral e das campanhas do que enveredar mais uma vez pelo caminho dos caixa 2, da corrupção secreta que acontece em todos os quadrantes da vida republicana brasileira. Quem defende o financiamento empresarial, o deputado Tripla, do PSDB, defensor do distrital misto, é porque não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Não está entendendo. É preciso rever isso aqui. Não é um problema de governo e oposição, é um problema do Brasil. Nós temos que moralizar a vida eleitoral e política brasileira, deputada Maria do Rosário, porque senão a política não tem salvação, não será feita correção nenhuma. E a política está definitivamente criminalizada. E é por isso que ela está criminalizada. Ninguém vai aceitar, ninguém vai querer doar mais recursos via essas empreiteiras. Qual é o deputado que vai atrás de Odebrecht? Qual é o parlamentar que vai atrás de OAS, vai atrás de JBS para financiamento de campanha? Isso está errado. Os senhores parlamentares precisam refletir sobre isso. É preciso, deputado Rodrigo Maia, presidente deste poder, nós precisamos salvar a política e nós não salvaremos a política com financiamento empresarial, porque esse financiamento é fonte inesgotável da corrupção eleitoral no Brasil. Nos 3 minutos restantes, deputado Nelson Marques, eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, e ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu acho que nós precisamos fazer correções. A democracia tem custo. A democracia brasileira está em risco se ela continuar sendo financiada pelo poder econômico. Isso não pode. Em qualquer democracia moderna do mundo, o Estado financia a democracia. Eu, portanto, prefiro enfrentar esse debate do que se acovardar sob o manto da fonte inesgotável de corrupção nesse país, que é o financiamento empresarial. Por isso que eu defendo o fundo público. Não com 3,6 bilhões, tem que sair isso, mas para a Comissão de Orçamento buscar uma solução para esse problema que é grave, que interessa e que está relacionado ao conjunto da atividade política brasileira. Sobre o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, evidentemente que nós temos que mudar alguma coisa. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, será que a transição para o distrital misto é o alemão ou o misto puro? É o distritão? Será que o distritão é a melhor solução para o momento que o país está vivendo? Me parece que não é. Primeiro, porque ele impede a renovação. Eu até me beneficiaria com o distritão no meu estado, o estado do Ceará, porque dificilmente, nas últimas 3 eleições, graças a Deus, eu fiquei entre os 3 mais votados do estado. Mas eu não quero um sistema eleitoral para me salvar eleitoralmente. Eu quero um sistema eleitoral que salva a democracia e salva a representação oriunda do voto popular deste Brasil. O parlamentar eleito pelo distritão, ele não tem dono. Ele não vai representar ninguém, a não ser ele próprio. Ele não tem vínculo programático com nada. Ele não tem. E quando aparece as chamadas personalidades, que vão para as campanhas, e onde é que ficam os parlamentares que precisam das coligações, dos votos de legenda para se eleger? Como ficam os partidos que não preservam mais o voto de legenda? Não é porque os partidos estão desgastados que eu vou, com isso, renunciar à minha condição de petista. Cada um de nós aqui tem que ter partido, porque para mim não tem democracia forte sem partidos políticos fortes. Não tem. Enganam-se que a política é essa voz do vale tudo. Eu não quero um sistema eleitoral que arrebente com os partidos políticos. É preciso que nós nos elejamos com ideias, com programa e, sobretudo, com lado. Aliás, e eu vou terminar, presidente, como é que governaria o próximo presidente da República nesse presidencialismo de coalizão com 503 partidos aqui dentro, sem identidade programática nenhuma, deputado Roberto Freire? Esse distritão acaba com os valores mais sagrados da democracia e da representação via os partidos políticos. Eu prefiro fortalecer os partidos. Eu prefiro fazer a correção de rumos no PT, e nós estamos fazendo, para preservar aquilo que é mais sagrado, que é a identidade, o eleitor. O nosso mandato tem 2 donos, o eleitor e o partido.
Não pode eleger gente para cá que não tem vínculo com nada. Isso é um perigo para as saídas autoritárias que muitas vezes acontecem. Eu prefiro, portanto, o voto proporcional. Na transição, podíamos até discutir um misto para o futuro, mas agora, é aprovar o... Vai encerrar, deputado. Os parlamentares, eu concluo, senhor presidente. Data vendo como é que vão ficar os parlamentares, quem é que vai se eleger. Eu tenho muita dúvida disso. Vocês têm consciência do que estão acontecendo. Esse distritão é a coisa mais retrógrada. Ele só existe nos países menos desenvolvidos. E o Brasil é uma nação desenvolvida. Nós precisamos de parlamentares nacionais que representem o país, programas e representem os partidos políticos. E não personalidades sem vínculo programático com nada. É por isso que nós não podemos aprovar esse distritão. Esse distritão arrebenta com tudo. Com os partidos, com a democracia, com a renovação. Portanto, vamos lutar todos, não contra A ou contra B, o partido A ou o partido B. Vamos votar num sistema que pelo menos melhore e transite para o futuro, e não aprovar esse distritão. Fora distritão. Pelo PDT, presidente. Senhor presidente, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade que o senhor está me dando de 1 minuto. E eu quero dizer por que sou favorável ao